Quando mencionamos a palavra sombra, frequentemente nossa mente nos leva aos cantos misteriosos e sombrios de nossa psique que preferiríamos evitar. No entanto, é crucial compreender que a sombra não se limita apenas a um local obscuro ou maligno. Ela é uma parte essencial de nossa identidade. A ideia da sombra foi introduzida no pensamento ocidental por Carl Jung, um psicólogo que mergulhou profundamente na mente humana. De acordo com ele, a sombra abriga fragmentos da nossa personalidade que conscientemente ocultamos, características ou tendências que consideramos ruins ou indesejáveis. Essas características não são, entretanto, intrinsecamente negativas. Elas são simplesmente facetas do nosso eu que permaneceram nas sombras, sem ver a luz do dia. Podemos pensar nisso como o você esquecido, partes de nós mesmos relegadas ao subconsciente. Então, por que a sombra emerge? Quando éramos crianças, olhávamos para os adultos ao nosso redor em busca de compreensão sobre o mundo e como nos encaixar nele. Nossos cuidadores desempenharam um papel significativo na formação do que somos hoje. Eles nos elogiavam quando agíamos de forma positiva e nos repreendiam quando agíamos de forma que consideravam negativa. Ansiosos para agradar e se adequar, reprimimos partes de nós mesmos que não eram aceitáveis e exageramos aquelas que eram. Por exemplo, imagine um menino de 5 anos cheio de emoções profundas que as expressa abertamente. No entanto, um dia ele chora por algo que o incomoda e seu pai grita: "Pare de chorar, seja um homem." Essas palavras o afetam profundamente, fazendo questionar: o que há de errado em chorar? Mas a mensagem é clara: demonstrar emoções é sinal de fraqueza. Assim, ele reprime profundamente essa parte sensível de si mesmo, tentando adotar uma postura mais durona, machista, pois acredita ser assim que deve ser. Ao chegar à idade adulta, ele se vê incapaz de experimentar emoções profundas ou expressá-las. Ele se torna como um livro fechado, mesmo para aqueles que são mais importantes em sua vida. Os relacionamentos se tornam desafiadores, pois passou anos escondendo uma parte de quem ele é. O que ele fez, sem perceber, foi permitir que sua sombra crescesse. Outro exemplo. Imagine uma jovem que sempre que manifestava raiva, recebia um aviso de sua mãe: "Pare com isso, seja uma boa menina." Ela fazia o possível para não sentir raiva, empurrando essa emoção para as sombras de sua mente. Conforme ela cresce, percebe que ainda abriga essa raiva, talvez até mais intensamente do que antes. Agora, essa raiva escapa em comentários passivo-agressivos ou em explosões de raiva que ela não consegue controlar. Sua sombra continua presente, à espreita sob a superfície, afetando-a de maneiras que ela não compreende completamente. Esse depósito oculto de traços reprimidos não se limita apenas a características negativas. Com frequência, nossos melhores atributos também encontram refúgio na sombra. Por exemplo, uma criança naturalmente assertiva e falante pode ser instruída a se conter, a ser menos autoritária. Como adulta, ela pode se retrair, nunca percebendo seu potencial para liderança e comunicação clara. Então, como a sombra nos influencia? Imagine sua mente como uma casa, onde a sala de estar é sua mente consciente e a sombra é o porão. Mesmo que você nunca visite o porão, ele ainda faz parte de sua casa. De maneira semelhante, mesmo que ignoremos a sombra, ela influencia sutilmente nossas ações, emoções e decisões. A sombra se transforma em um reservatório de crenças inconscientes que nos orientam de maneiras que não compreendemos prontamente. À medida que avançamos na vida, podemos nos questionar por que reagimos de certas maneiras ou por que continuamos cometendo os mesmos erros. Se você continuar ignorando sua sombra, acabará com uma sensação fragmentada de si mesmo. Portanto, é prudente identificar a sombra que existe dentro de você. Agora, veremos 3 maneiras práticas de reconhecer a presença do seu eu sombra. 1. O espelho da projeção.
Com frequência, somos rápidos em detectar falhas em outras pessoas que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Isso não é por acaso. Quando projetamos, basicamente estamos transferindo nossos conflitos internos para as pessoas ao nosso redor, tornando-as os vilões de histórias que na verdade são nossas. Essas projeções são frequentemente manifestações de nossas emoções ocultas, raiva, vergonha e culpa. São sentimentos que reprimimos e que agora residem em nossos eu-sombra. Observe como você interage com o mundo ao seu redor. Cada interação pode servir como um espelho refletindo elementos do seu verdadeiro eu. 2. Atente para os gatilhos. Já se perguntou por que certos comentários ou situações fazem seu sangue ferver ou o deixam emocionalmente esgotado? Isso pode ser um lembrete de traumas passados, são seus gatilhos, que agem como bandeiras vermelhas chamando sua atenção. Preste atenção nessas pistas emocionais, são atalhos para entender suas feridas internas, revelando os cantos mais escuros de sua psique, onde seu eu-sombra se esconde. 3. Padrões recorrentes. Já se sentiu preso em um ciclo interminável, experimentando os mesmos problemas ou atraindo o mesmo tipo de pessoas? Isso não é coincidência, é sua sombra chamando. Esses padrões são a maneira da sombra de se mostrar, implorando reconhecimento e integração em sua vida consciente. Sua sombra não é sua inimiga, é uma aliada oculta implorando por sua atenção. Esses padrões são sinais que mostram as partes enterradas de si mesmo que continuarão ressurgindo até que você decida enfrentá-las e se libertar. Mas como integrar a sombra? Primeiro volte ao seu período de infância. Os primeiros anos são como as raízes de uma árvore que sustentam toda a sua vida. Pergunte: fui completamente aceito e amado durante minha infância? Como me sentia na maioria dos dias quando criança? O que esperavam e quais dos meus comportamentos eram elogiados ou repreendidos? Pode ser desafiador, mas seja totalmente honesto. As respostas a essas perguntas o orientarão para as partes de si mesmo que foram escondidas. Sua sombra, muitas vezes, se origina nos momentos iniciais em que você se sentiu julgado ou não aceito. Você vê, a sombra prospera nos cantos escuros da ignorância e da evitação. Para dissipar, você precisa lançar luz sobre ela, o que significa se tornar consciente. Como fazer isso? Olhe para dentro, reflita sobre o que você vê. Se for algo negativo, não o combata, faça as pazes. Se for algo positivo, abrace. A consciência é o primeiro passo. É como finalmente ver algo que sempre esteve lá, mas na escuridão. Este passo sozinho pode mudar tudo. A próxima parte é importantíssima. Quando confrontar sua sombra, não a repreenda com um porrete de vergonha ou raiva. Lembre-se de que essa parte de você foi criada a partir de rejeição ou não aceitação. Então, qual seria o benefício de rejeitá-la novamente? Ela precisa de amor e bondade, não de mais julgamento. Banhe sua sombra com a mesma compaixão que você daria a um amigo que está precisando. Finalmente, mas igualmente importante, observe sua sombra sem formar opiniões. Se deixar seu crítico interno julgar, estará de volta ao ponto de partida. Em vez disso, adote o papel de observador. Assista sem atribuir valor, como se estivesse observando nuvens passando pelo céu. Isso o capacitará a integrar essas partes ocultas com amor e compreensão. Já que está acompanhando até este momento, eu gostaria que pudesse me apoiar compartilhando este vídeo com seus amigos e entes queridos. Eu ficaria muito grato com esta sua ajuda, pois é muito importante para mim, assim como seus pensamentos e comentários. Participe! Obrigado por dedicar seu tempo. Eu espero que você tenha dias maravilhosos. Desejo muitas bênçãos em sua vida e em seus caminhos, hoje e sempre. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações para novos vídeos. Curta, comente e compartilhe.